Chega mais para mais um Pod Café, gente! Felicidade! Hoje estamos em cenário novo, estou apresentando para vocês, vocês já devem conhecer, mas estou apresentando pela primeira vez no Pod Café a nossa logo nova, que foi desenvolvida com muito carinho. Hoje estou com uma pessoa muito especial, que é a Alessa. Gente, guarda esse nome, Alessa Souza, né? Isso mesmo. Guarda esse nome, porque vocês ainda vão ouvir muito falar dela por aí. Eu sou fã da Alessa e eu fico muito feliz em poder ter uma participação, mesmo que seja pequena, na história dela. Fica até o final, que vocês vão conhecer um pouquinho da história dela, da trajetória, que é maravilhosa, que é incrível. E vamos começar, né? Alessa, se apresenta para o pessoal. Gente, antes de começar, estou muito feliz que agora a gente está no YouTube, então se você está assistindo a gente pelo YouTube, não se esqueça de dar o seu like, de seguir, de se inscrever no nosso canal, que essa ajuda pra gente é muito importante. Nosso Compartilha canal compartilha muito, dá manda aquela pros amigos. visibilidade. E não deixe de assistir até o final, porque nesse episódio você com certeza vai encontrar muita motivação, muita força, muitos exemplos maravilhosos para você e para toda a sua família, tá? Então vamos lá, Alessa, se apresenta o pessoal te conhecer melhor. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Estou muito honrada de, no meio de várias mulheres inspiradoras que São João tem, ter sido chamada para estar aqui hoje é uma honra muito grande, assim, para mim. Eu também sou sua fã. Me inspiro muito em você, você sabe que foi uma parte muito importante da minha vida, que você fez parte. Gente, meu nome é Alessa Souza, eu tenho 21 anos de idade, eu sou nascida e criada aqui em São João. Eu morei aqui até o ano de 2020, quando eu saí para ir para Juiz de Fora para poder cursar a faculdade. Mas antes já queria deixar claro que sou apaixonada por essa cidade e que eu pretendo voltar um dia. Que legal! É um dos meus objetivos. Gente, a Alessa faz medicina na Suprema, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dificuldades, algumas trajetórias, como é que foi a trajetória dela até ela alcançar, né, esse objetivo, que é um objetivo tão difícil, né? Eu acredito para muitas meninas que querem tentar medicina, e você passou de primeira, né? Foi de primeira? Foi no primeiro Enem que eu tentei valendo. Gente, vocês vão saber a história dela toda. Agora, vamos começar, Alessa. Fala um pouquinho da sua infância. Como é que foi a sua infância pra gente? O que você trouxe da sua infância? O que você sempre sentiu? Como é que foi o sentimento em relação à sua infância? Assim? O que você pensa quando você lembra da sua infância? Essa pergunta é muito legal, porque eu sempre fui uma criança que eu gosto de dizer que era sonhadora. Sabe aquelas crianças que quer ser astronauta, que quer inovar, assim, eu era esse tipo de criança. Mas ao mesmo tempo eu tive uma infância muito típica, assim. E o fato que eu já queria começar reforçando, né, que eu sou muito grata aos meus pais, que desde o início eles sempre mostraram pra mim a importância da gente estudar, de que a educação ela é transformadora. Faz toda a diferença, né? E faz muita diferença na vida, de que era o caminho que eu tinha que seguir. Então eu estudei, durante a minha infância, eu estudei em uma escola particular, eu tive essa chance, mas graças aos meus pais. Bom, o que eu gostaria de dizer com isso? Desde muito nova, assim, eu não tinha muitas referências de mulheres negras que eu queria me inspirar. Então eu era uma criança que eu queria estudar, queria ser alguém, mas ao mesmo tempo eu não me via em nenhuma mulher, assim, na época, né? Hoje em dia isso já vem mudando um pouquinho. Mas mesmo assim eu ainda tinha muita esperança, assim, de ser alguém na vida, que é essa expressão que a gente usa hoje em dia, a gente tem até que tomar cuidado em usá-la. Mas antigamente era algo muito reforçado, assim. Exatamente. A gente escutava isso dos nossos pais desde muito cedo. Então era isso, era essa carência de representatividade desde muito cedo. E a gente conseguia ver isso nos ambientes que a gente frequenta, às vezes um ambiente acadêmico muito diferente, assim, que não era um espaço muito ocupado por pessoas negras.
na sua sala, quando você era criança, tinha outras meninas negras ou era você? Como é que era? Meninas negras não tinha, era só eu. E eu lembro que parte da minha infância tinha um outro colega, tinha um outro menino negro, mas que era uma coisa, não foi sempre, entendeu? Não foi a infância inteira assim. Então, assim, é a questão do espelho, que a gente não tem, a gente não tinha, né? Hoje em dia, graças a Deus tem mudado, né? Tem mudado, mas antigamente não tinha muito, não. E como é que você se sentia em relação a assim, minoria, né? Minoria na sua escola? Quando você a traz gente é alguma criança, coisa ruim disso? Quando a gente é criança, a gente não tem muita malícia. A gente não vê problema nisso, nessa questão de representatividade. Mas tem muita comparação. Então você, aos poucos, começa a se comparar com as outras crianças e ver que você não é como elas, assim, meu Deus, eu sou diferente. E a gente... E você sofria bullying das crianças, das outras crianças? Você já sofreu bullying? Eu passei pelo bullying durante parte da minha infância, sim. Mas isso aí veio uma questão da minha personalidade, porque eu não gostava de levar muitas coisas pro coração, assim. Na época, a gente nunca leva ao pé da letra o que a gente está vivendo, assim. A gente cresce depois que a gente toma consciência de, cara, como que isso foi problemático. Mas enquanto eu tava vivendo, eu não enxergava aquilo como um problema, sabe? Mas eu tive a minha fase, assim, de sofrer uma certa repressão pela cor da pele. Com quantos anos, assim, por isso? Então, durante a infância, eu gosto de falar que as outras crianças, elas são também vítimas da sociedade, porque isso é algo cultural. Sim, não é culpa das crianças, é da sociedade, né? Entendeu? Mas então, de toda uma educação, exatamente. Começa com os olhares dos adultos, dos pais, entendeu? Começa com um comentário ou outro, normalmente de um adulto mesmo. As pessoas ao seu redor vão começar a te podar, vão começar a tentar fazer você se colocar no seu lugar, porque você não devia estar ali. E isso é algo enraizado na sociedade. A gente precisa mudar. E é pra isso que a gente tá aqui hoje, tá, gente? Pra se a gente conseguir mudar pelo menos um pouquinho, né, Alessa? A mentalidade das pessoas, né? Dos pais, das crianças, incentivar os pais a ensinarem os seus filhos, a educarem corretamente os seus filhos, a forma, né, de tratar todo mundo igual, né, Alessa? Sim. Hoje em dia, eu vejo que o cenário, assim, ainda existem muitas coisas para melhorar, mas com a questão da internet também, existe a questão das ações afirmativas, das cotas. Hoje em dia, a gente tem um marketing até voltado para esse público negro, a gente está conseguindo ganhar mais voz, sabe? Pessoas negras estão sendo mais vistas e isso é muito bom. E eu vejo hoje que as crianças, elas têm quem se espelhar. Existe hoje uma referência a qual se seguir. Tem várias mulheres negras que eu sigo hoje, né, no Instagram. Eu também amo, assim, gente, várias mulheres negras, várias. Mas antigamente... Não tinha, realmente, era mais difícil mesmo. E olha que você é nova, né, Alessa? Sim. Olha só que não estamos falando de muitos anos, estamos falando de quê? De 15 anos atrás? Sim, Você tem 21 anos hoje. Do celular. Né? E assim, tem alguma mulher negra que você se inspirava quando você era criança ou adolescente, especificamente, ou não? Então, eu via muito novela, então eu posso falar Thaís Araújo. Ah, Thaís Araújo é maravilhosa, gente. Que eu vi e ficava, gente, eu quero ser ela. Ela é maravilhosa. É inspiração, é muito boa mesmo. E aí me conta então, e aí você estudou aqui, foi tudo aqui em São João, né? E toda a sua preparação para o vestibular foi aqui? Foi. E aí, a gente entra numa fase mais difícil, eu não sei, tá? Que foi a fase do pré-vestibular, talvez? Sim, com certeza. Foi uma fase bem turbulenta da minha vida, com muitas emoções à flor da pele. Porque quando a gente é jovem, quando a gente é jovem, ela é jovem, ela tem 21, gente. Não, mas tipo assim, uns 15 quando a gente é quanto mais jovem, você vai perceber isso, que quanto mais madura a gente vai ficando, não vou falar mais velha não, tá, gente? Vou falar quanto mais a gente vai amadurecendo, mais a gente vai falando, nossa, como eu fiz aquilo, sabe? Por que aconteceu isso? Mas continua. Mas é porque é uma fase que a gente acha que sabe tudo. Exatamente. E a gente é muito vulnerável também.
também. As coisas externas, a gente absorve muita coisa. As pessoas falam as coisas com a gente leva aquilo ao pé da letra, leva pro coração. Então, assim, a gente se fica meio... Como que eu posso dizer? Acho que a gente absorve muita coisa, né? A gente absorve. Eu também, quando eu me passei uma adolescência assim, que eu me achava muito feia, sabe? Às vezes assim, alguma pessoa falava comigo, seu nariz é grande, seu pé é grande. Porque quando a gente é adolescente, o nariz a gente realmente fica grande, sabe? Eu tinha muita espinha. Então assim, aquilo também eu entendo o que você está falando por isso, né? Que a gente realmente leva aquilo e a gente guarda aquilo com mágoa, sabe? Assim. E eu também passei por essa fase, custei me libertar na minha autoestima, falando, né? Sobre isso. Mas realmente, 15 anos acho que é uma fase bem complicada. Sim, é uma fase bem complicada. E aí você, só voltando agora na medicina, você sempre quis medicina? Não, na verdade, até certo ponto da minha vida eu falava assim, nossa, que bom que eu não quero medicina. Gente, eu vou ter que estudar muito. E você sempre gostou de estudar, Alice? Eu sempre gostei de estudar. Estudar pra mim, igual eu falei, os meus pais sempre me incentivaram. Eu tive esse privilégio, né? Então eu sempre tive em mente que eu tinha que estudar para poder conseguir uma graduação, conseguir uma formação. Mas medicina não era cogitada. E você sempre foi boa aluna? Eu vou reforçar que eu nunca fui a número 1 da turma. Isso que eu ia perguntar, assim, a mais... Não, eu nunca fui a número 1 da turma, mas eu era uma aluna boa, assim, os professores sabiam que eu era uma aluna que se dedicava. Eu gosto de dizer que eu era mais esforçada do que inteligente. Isso também é muito legal, né? Porque a gente sempre acha, não, passar em medicina é só pra quem é muito crânio, só pra quem é superdotado. Eu achava isso na minha época, eu falava... Tem que acreditar em si, né, e fazer a sua parte. E confiar em Deus. Exatamente. Que é a parte principal do processo. E aí você resolveu que você queria fazer medicina quando, assim, na sua vida? No último ano do ensino médio. Foi quando eu bati o martelo de que eu queria fazer medicina. Foi meio arriscado, porque eu já estava na porta do vestibular. Caramba, e já tinha feito Enem? Eu não tinha feito Enem. Você não fez Enem? Eu não tinha feito Enem, mas eu já tinha feito o PISM, que é o vestibular da UFJF. E isso que me deixava muito insegura. Porque eu fiz o PISM não sabendo o que eu queria fazer. Ah, não, eu tô confundindo. O PISM é aquele que é o... você já tinha feito o PISM. Que faz os 3 anos. E como é que foram as suas notas no PISM, no primeiro e no segundo? Como eu, acreditava que, eu nem sei se eu quero FJF, não sei ainda como vai funcionar, eu acabei que o PISM 1 a minha nota não foi tão boa, o PISM 2 já foi melhor, mas pra medicina, que depois no terceiro ano eu descobri que eu queria, não dava, não era suficiente. E tem uma questão importante também, né, que eu descobri que eu queria medicina no terceiro ano do ensino médio, mas antes eu ficava assim, eu gosto de farmácia, eu gosto de química, eu gosto dessa área. Então eu cheguei a cogitar também fazer isso. E foi assim, eu tinha muitas inseguranças, muitos medos. E eu não soube identificar alguns sintomas problemáticos da minha rotina, sabe? Então, eu acho que a parte principal de estudar para o vestibular é você estar com a sua saúde mental em dia. Sim, com certeza. Então, eu comecei a ter, uma insônia, acordar de madrugada, achar que tinha que estudar, um cansaço meio desproporcional, sabe? Uma fraqueza, coisas que foram acontecendo e eu não fui reparando. E a saúde mental, ela é o que guia a gente. Exatamente, são duas coisas. Nossa cabeça. É você estar com a saúde mental em dia e você se apoiar em Deus. Exatamente. Porque ele acaba sendo a nossa energia no dia. E na época, assim, eu acabei não me atentando aos sinais. Acabou que deixei alguns medos tomarem conta de mim. Umas inseguranças muito grandes. Eu já tinha um histórico da representatividade, meu Deus. Essas inseguranças tinham a ver com a cor da pele? Tinham a ver com a cor da pele, tinha a ver com um futuro incerto, porque a sociedade e a gente mesmo acha que a nossa vida tem que ser resolvida no ensino médio. Que ali... Você tem que resolver o resto da sua vida ali, né? Não é que a nota do Enem te define, que aquilo ali é você.
E não é bem assim, sabe? Você é muito além disso. Não, com certeza, nossa! Você tem famílias, tem amigos, você tem seu ciclo social e aquilo ali é a sua vida. Você não é um vestibular. Só que é muito difícil entender isso quando você tá no contexto, sabe? É a questão do jovem estar mais vulnerável que a gente comentou. E com relação a isso, eu fui me deixando levar por esses sintomas, não fiquei atenta aos sinais. Foi quando no meu pré-vestibular eu acabei tendo depressão, porque vai se acumulando coisas na nossa vida. E o estudo, muito estudo, né? Muito estudo envolvido e aconteceu. Acaba que no final das contas todo mundo tem segurança, todo mundo tem medo, mas a gente tem que saber identificar quando que isso começa a prejudicar a gente, que foi algo que não aconteceu comigo. E aí, Alessa, você vai contar? E aí foi quando aconteceu, né, que você falou que você atentou contra a sua própria vida. Sim. Que foi aí que eu entro na história, que eu conheço ela. E conta pra gente como é que foi, assim, o que você sentiu, o que você queria. Até pra poder, gente, eu acho, conscientizar, porque muito jovem, né, nesse processo de estudo, eu acho que às vezes tem alguns pais que estão assistindo a gente e isso pode ajudar muita gente, tanto muitas jovens como outras pessoas que pensam nisso, né? Uhum. E o que a gente puder ajudar, claro, a gente vai ajudar. Então conta pra gente a sua experiência, como é que foi, o que você sentiu? Então, no terceiro ano do ensino médio, que eu comentei, que eu decidi que eu queria medicina, surgiu mais um medo, que não vai dar tempo de estudar para o vestibular e igual, né, a gente tem a ideia de que o vestibular é assim, a solução das nossas vidas, assim, que a gente é aquilo. E você deixa o medo tomar conta de você, não vai se cuidando, não vai cuidando da saúde mental, quando você vê, você já está tomado pelos aqueles sintomas de tristeza, você já está sendo consumido pelo estresse, chega até a ser um sintoma de um cansaço mental, sabe? Pela depressão mesmo. E aquilo surge um vazio muito grande dentro da pessoa. E eu vou falar porque hoje em dia é uma doença que os níveis, os parâmetros que ela atinge, como que eu posso dizer? Ela atinge muitas pessoas hoje em dia. Sim, não, eu acho que acomete muitas pessoas hoje. E é assustador. É assustador o número de pessoas hoje em dia que são acometidos por essa doença. E que não é frescura, né? Não é... A gente precisa acolher as pessoas que a gente, ao nosso redor, né? Principalmente. A gente sente, quando a gente vê que está passando por algum problema, a gente precisa acolher. Porque não é frescura, não é brincadeira, não é chamar atenção, não é isso, gente. Não é isso, né? E pode acontecer com qualquer pessoa. Né? Seja na época do vestibular, mas qualquer pessoa está sujeita a isso, porque é uma doença que não escolhe cara, não escolhe cor da pele, não escolhe profissão, nada. Acomete todos os tipos de pessoas, então estar sempre atento aos sinais e atento às pessoas ao seu redor que podem estar com esses sintomas. Sim, também. Com certeza. Pra gente estar ajudando ali no início, sabe? Não deixar estar evoluindo para uma coisa pior, que foi o que aconteceu comigo, né? Que eu posso dizer que no dia 3 de setembro de 2019 foi o dia que Deus virou pra mim e disse que eu tinha um propósito. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Essa data, hoje, ela é importante pra mim. Você nasceu de novo? Eu nasci de novo nessa data e não era a hora ainda. Depois desse dia, eu tive a certeza de que eu não estava sozinha, sabe? Só que a questão principal é que eu não precisava ter deixado de chegar nesse ponto. Eu poderia ter pedido ajuda antes, eu poderia ter recorrido a pessoas que estavam ao meu redor, ter pedido ajuda. E nesse dia você ainda estava depois, assim, que passou, que você ficou melhor? O que você sentiu depois, assim? Qual foi a sua reação? Você ficou feliz de estar de volta, assim? Ou você continuou mal e eu não sei, o que você pensava naquele dia? Depois do processo, você enxerga as coisas com mais clareza. Uhum. Eu percebi que eu realmente estava mal. Porque enquanto a gente está vivendo, assim, sendo tomado por aqueles sentimentos ruins,
a gente não consegue perceber como é o buraco que a gente está se eu já passei enfiando. por isso também. Eu já passei por isso A também. gente E não você só entende depois que você tá bem. Aí você fala, Sim. nossa, eu tava pensando várias coisas. Gente, essa questão de assunto mental, de saúde mental, é uma coisa que a gente tem que estar sempre conversando, sabe? Inclusive, depois, futuramente, eu vou chamar também um profissional para poder a gente conversar sobre isso, né, Alessa? Sim. É muito importante. Hoje a Alessa está aqui contando a experiência dela pra gente e, né, a gente não sou profissional para falar, mas é muito importante a gente dar toda essa atenção. E aí foi que entra o dia que eu te conheci, né? Entra o dia que eu conheci a Érica, no meio, assim, porque eu ainda tava me recuperando ainda. Não, foi no dia, eu tava falando com a sua mãe, foi no domingo. Verdade. Foi no próprio domingo, gente. Eu conheci a Érica no dia. Naquela época, eu quase não ia na igreja, assim, eu não era frequente, né? E nesse dia eu resolvi ir na igreja, isso da igreja metodista aqui em São João, resolvi ir na igreja. Quando chegou lá, uma pessoa super querida foi lá na frente e falou, olha, eu conheci uma pessoa essa noite, que eu estava no hospital, e essa pessoa atentou contra a própria vida, eu queria trazê-la aqui para vocês se conhecerem, para a gente poder dar o suporte, o apoio, estava com a sua mãe, só que você não tinha ido lá na frente ainda. Na hora que ela começou a falar, eu falei, deve ser uma menina dessas, a gente julgando, né? Deve ser essas meninas assim, doida, né? Usuário de droga, imaginei, julguei. Né? Falei, deve ser alguém usuário de droga que tentou fazer isso, enfim. Na hora que você apareceu lá na frente, Alessa, eu falei, meu Deus, que menina linda! Que menina linda! Eu fiquei apaixonada por você. Você não entende? Eu nem te falei isso. Eu fiquei apaixonada por você lá na frente. Eu falei, que menina linda, eu não acredito. Não aceito. Pensei comigo mesma. Eu falei, não. Essa menina tem não sei porquê, mas Deus falou isso comigo, essa menina tem um futuro lindo. E eu não posso deixar isso acontecer nunca. Vou lá falar com ela. Só sei, gente, que eu falei. Eu nem sei o que eu falei. Acabou o culto. Eu cheguei perto da sua mãe e falei, olha, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa, não sei. E assim foi que a gente se conheceu, né? E depois eu tive a oportunidade de conversar mais com a Alessa e tô acompanhando. Nessa época você estava no pré-vestibular, a gente nem imaginava que você ia fazer medicina, né? Assim, que você ia estar hoje onde você está, sabe? Então, e aí eu fui acompanhando, quando ela passou, gente, eu tenho vibrado por ela, mesmo que de longe, tenho orado por ela. Naquele dia eu orei muito por você, você nem imagina, mas eu orei muito por você. Coloquei o seu nome nas minhas orações, eu falei, meu Deus, segura essa menina no colo, ela é sua. Falei muito isso com Deus, porque eu realmente senti algo diferente, sabe? E até hoje, assim, eu não tinha dúvida do caminho que você ia traçar. Naquela época não tinha nada concreto, hoje em dia já tá bem mais concreto, né? E eu não tenho dúvida, por isso que eu falei, gente, vocês ainda vão ouvir falar muito sobre a Alessa, porque o futuro dela será brilhante, eu não tenho nem dúvida disso, sabe? Eu recebo. Mas e aí? Jesus. E aí passou, você melhorou, as coisas foram mudando, e aí isso já era setembro. E logo já era o vestibular. Sim, tava na porta do vestibular. Porque o tempo de recuperação dessa tristeza, desses sintomas, ele é meio demorado, ele é meio gradual. Mas ali, depois disso, os meus familiares, as pessoas que estavam ao meu redor, puderam me ajudar, porque até então ninguém sabia que eu estava nessa situação. As pessoas não tinham noção. Olha só, gente. As pessoas... Porque, nem você sabia, né, Alessa? Não, a gente não percebe que tá indo, que tá se afundando. Mas aí eu me apeguei em Deus, porque depois disso eu me encarei como Deus me dando uma nova oportunidade, mostrando pra mim a verdade. Tipo, olha, não é a sua hora ainda, você tem a cumprir. Uma menina dessa com um futuro brilhante desse, pelo amor de Deus, gente. Nossa. E Deus falou exatamente isso. De jeito nenhum, minha filha. Não. Pode parar. E a partir desse momento, faltava muito pouco tempo pro vestibular e foi só dar um gás ali na reta final, mas dessa vez com a ajuda psicológica,
né, eu procurei um psiquiatra, eu procurei um psicólogo também e passei a frequentar mais os cultos, porque antes eu não tinha essa rotina. E ali foi onde eu consegui me estabilizar, sabe? Porque de nada adianta a gente estudar muito se a gente está com o mental fraco, se a gente não está forte mentalmente falando. Então, tudo encaminhou ali do jeito que Deus planejou pra mim. Só que ainda teve uma coisa mais interessante, que foi que eu tinha farmácia ainda no meu coração. E eu joguei as minhas notas iniciais pra farmácia, porque era um curso que eu me identificava também. E eu tinha muito medo, muita insegurança, tipo assim, meu Deus, sabe o que a gente falou de só passa em medicina quem é crânio? E eu não sou o número 1 da turma. A gente tem essas crenças assim, né? A gente se autolimita muito. E eu tinha isso comigo também, essas crenças limitantes, esses pensamentos intrusivos que vinham tentando diminuir. E eu acabei jogando pra farmácia, que eu me identificava também. E depois, no ano seguinte, eu fui aprovada em farmácia na UFJF. Olha só. E aí, depois de tudo que eu já tinha vivido, depois dos altos e baixos do vestibular, eu falei assim, não, se Deus me colocou aqui, eu vou conseguir aqui. Talvez aqui seja o meu lugar, vai ser melhor pra mim. E resolvi me matricular e fui fazendo, fui seguindo. Aí deu a pandemia, e no ano de 2020 começou a pandemia, então nem pude concluir um semestre de farmácia. Mas mesmo assim, eu ainda tinha aquela dúvida dentro de mim, tipo, meu Deus, eu já entendi o que o senhor quer, mas assim, será que é isso mesmo? Aí na metade do ano abriram as inscrições para o ProUni, que é um programa do governo que oferece bolsas de estudo de 100%, de 50% para alunos de baixa renda. E aí eu pensei, por que não? Por que não? Exatamente. Já fiz o Enem, vou aproveitar essa nota. E aí eu joguei, tive o apoio de amigos falando, isso, joga mesmo, sua nota não foi ruim, né? Vai que dá certo. Porque eu também tinha isso comigo. Você só jogou, você não fez toda a prova, você só jogou o que você já tinha feito? Não, foi o meu primeiro Enem valendo mesmo. E aí eu joguei, mas assim, sem muita fé. Porque eu falei, gente, eu já tô na farmácia, então seja o que Deus quiser, assim, vai ser só pra tirar a nota dos 9. Aí eu fui aprovada na Suprema e fiquei muito feliz, porque nem eu tava esperando. Eu recebi a notícia de um primo meu que me ligou, o resultado saía meia-noite. Então eu fiquei acordada pra esperar. Só que o site, na hora que vira, buga, né? ele buga, porque todo mundo deve entrar. Aí o meu primo que conseguiu entrar, ele me ligou meia-noite falando assim, Alesa, seu nome tá na lista da Suprema. Aí eu falei, não, ele tá brincando comigo, não tá na lista da Suprema. Ele tirou print, me mandou. E eu fiquei meio sem acreditar, assim. Eu fui acordar minha mãe pra avisar que eu tinha sido aprovada, era umas 2 horas da manhã já. E a minha mãe assim, quem é a Suprema? Eu tava dormindo. Quem é Suprema? Eu bati a cabeça aqui. Quem é Suprema é ótimo, gente. Gente, pra quem não sabe, a mãe dela trabalha comigo, tá? Aqui na Indy. Depois a gente foi se conhecendo, a mãe dela veio trabalhar aqui na Indy com a gente. É nossa encarregada aqui, né? Da produção, da confecção. E ela que faz essas peças maravilhosas, que inclusive nós estamos iguais hoje, vocês viram, né? Tipo, gente, foi puramente, não foi combinado, foi puramente intuitivo. Eu falei com ela, é muita intuição, gente, não foi combinado e a gente tá com as mesmas, mesma família de peça. E aí você acordou sua mãe e... Mas e aí, como é que funciona? Assim, o ProUni, é a bolsa 100% integral? É a bolsa 100% integral, assim, durante todo o curso de medicina. Você não paga nada? Nada. E nunca vai pagar? Não, nunca vai pagar, até formar. Gente. E depois que forma... Fala pra mim se você não deu, gente. Gente, a Suprema é muito caro, né? Não tenho nem ideia, mas assim... A mensalidade de medicina é um pouco cara, assim, então ter recebido essa oportunidade, eu não pensei 2 vezes. É Deus, me fala. E fui. É Deus ou não é? Uma faculdade gratuita, uma faculdade particular, tá? Ela não é, pra quem não conhece, né? A Suprema é uma faculdade particular de medicina,
Então você coloca aí o valor da faculdade de medicina hoje e ela está em qual período? Eu vou pro 7º período agora. Tá na metade. Tô na metade, graças a Deus. E é uma faculdade muito boa. Gente, eu fico tão feliz, parece que é minha filha. Muito feliz. Parece que foi tipo a confirmação de Deus na minha vida depois de tudo que eu vivi, sabe? Claro, com certeza. É Deus confirmando e falando, minha filha, você é minha. Você é minha. Pode vir que eu vou providenciar. Deus não falha, Alice. Não falha. Deus não Ele falha. foi tremendo na minha vida, assim. E foi primordial. Eu tô aqui hoje em nome dele. Em nome dele. Eu também, né? Nós estamos aqui em nome dele. Eu também tenho, né? Já tive também as minhas dificuldades. Diferentes, mas também dificuldades, né? E é Deus que dá força pra gente levantar todo dia e seguir em frente. Senão a gente não consegue, não. Verdade, a gente não consegue. Não. E me conta como é que tá a faculdade, assim, como é que funciona? Você hoje em dia, você se dá bem com todo mundo lá? Como é que... Sim. Então, eu, particularmente, eu tenho muito orgulho de onde eu vim, sabe? Eu vim de cidade pequena, eu tenho uma origem humilde, assim, os meus pais, eles se esforçam muito pra me ajudar lá em Juiz de Fora, porque é um curso integral. E eu não escondo de ninguém que eu sou bolsista. Na verdade, eu amo exaltar isso. Exatamente, eu gente. Tô sempre reforçando, assim, que eu sou, porque eu sinto muito orgulho de ser bolsista. É uma oportunidade única que Deus deu na minha vida. Que vai mudar a sua vida. Sim. Né? E hoje eu foco muito também em ser a representatividade para outras pessoas, a representatividade que eu nunca tive, que eu nunca me inspirei. Uma coisa que eu falava muito é que, por exemplo, eu nunca fui atendida por uma médica negra na minha vida. Exatamente. E hoje eu já vejo mulheres à frente, já vejo mulheres negras, já sigo, já acompanho. Já tive a oportunidade até de entrevistar. É sério? Sim. Já tive essa oportunidade e foi muito gratificante, assim, perceber que pessoas negras estão ocupando um espaço maior. E na faculdade, hoje eu, graças a Deus, tenho uma relação boa com todo mundo, busco sempre estar interagindo com todo mundo. Eu acho que a gente sozinho, a gente não consegue, né? Ir muito longe, a gente precisa de um apoio, assim, né? Tenho o meu grupo de amigos que hoje eles são um refúgio muito grande dentro da faculdade, então sou muito grata. Os amigos da faculdade também, comigo, né, no meu caso, viraram minha família também, quando eu fui fazer, sabe? Porque a gente acaba mudando de cidade, né? Quando a gente não. Algumas pessoas mudam de cidade, eu mudei também. Então acaba que a gente considera como família mesmo, que a gente fica longe do nosso pai e da nossa mãe e ajuda, né? Verdade, ajuda bastante. E essa questão de pessoas negras na faculdade de medicina, eu até andei pesquisando sobre isso, eu até notei aqui, ó. Entre 2009 e 2019, aumentou, gente, os alunos autodeclarados negros teve um aumento de 620%, segundo o Centro Superior de Educação. Então, nossa, é um aumento muito grande e isso eu acho que a gente dá uma esperança na gente, né? De que o mundo está melhorando, de que as coisas estão melhorando, que as pessoas negras estão tendo acesso, né? A uma educação melhor, a uma faculdade e isso eu acho que dá um quentinho no coração. Dá um quentinho e, tipo, é muito reconfortante ler esse tipo de coisa, essas notícias, assim, mas a gente sabe que pode melhorar muito mais, assim, a gente espera que melhore, que essas pessoas ocupem cada vez mais espaço, mas, assim, já é um começo muito considerável. Com certeza. E eu ia falar também que a gente tem visto muitos, inclusive nas televisões, né, Netflix, muitos personagens negros, a Pequena Sereia. Sim. Tem uma também de época agora que eu não lembro o nome, que também a personagem principal é negra e preta, né? Uma mulher preta. Você está no seu lugar de fala mais do que eu. Você pode dizer isso pra gente. Mas assim, tem essa questão de filmes, de protagonistas negros, né? Que até fica até polêmico falar sobre isso. Mas assim, parece uma pequena coisa, cara, é só uma protagonista. Mas não é, gente, é uma criança que se espelha hoje, entendeu? É tipo a pontinha do iceberg, sabe? Por trás disso existe uma ideia muito gigante de uma futura representatividade muito maior dessas pessoas.
E eu prezo muito para que essas pessoas negras ocupem cada vez mais espaços, né? Porque é necessário. E, Alessa, você já sofreu racismo? Na sua vida, Na assim? minha vida, sim. E racismo, assim, racismo mesmo. A pessoa chegar e falar... Não, o racismo velado, aquele que a sociedade encara como se não fosse um racismo, como um comentário normal, isso é muito comum. Até mesmo no dia a dia dos estágios e tudo mais. Sério, até hoje, todos os dias. Agora, o racismo escancarado, ele acontece assim, quando a gente menos espera. Mas eu já sofri, sim, esse racismo escancarado na minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de levar pro coração, igual eu disse antes. Mas existe sempre aquela pessoa que acredita que a gente não pode a gente não pode ser médico porque a gente é preto, por exemplo. Porque a gente está num lugar que não era pra estar. É aquela pessoa que desfaz da gente, entendeu? Esse tipo de pessoa sempre vai ter. E a gente não pode deixar que essa pessoa estrague o nosso dia. Exatamente. Não pode deixar com que isso vire algo significativo, sabe? O mais importante é não dar palco para esse tipo de situação. Porque ela vai acontecer. E vai acontecer quando a gente menos espera. Mas dentro de hospitais, né, de estágio, acontece, gente. E é uma coisa assim que a gente tem que encarar até mesmo assim com uma naturalidade. Porque a gente não pode deixar isso a gente não pode não pode deixar isso virar ferida, deixar isso ser significativo pra gente, não pode. Eu tava até falando com sua mãe hoje, eu falei, tomara que ela pegue todas essas experiências de racismo, disso aqui, tomara que tudo vire dinheiro na vida dela. Ai, gente, ela pega tudo, vai virando tudo dinheiro. Enquanto você tá aí falando de mim, meu filho, eu tô aqui ganhando meu dinheiro como médica maravilhosa, perfeita, pode falar. Fala o que você quiser, tô aqui ganhando dinheiro. Né, Alessa? Vai virar dinheiro, reconhecimento, tudo que você já sofreu na sua vida, que tudo vire reconhecimento, vire força, vire escada para você subir cada vez mais e não deixar isso estragar a sua vida, sabe? É isso que eu desejo para você. E agora, assim, eu queria muito que você desse uma dica para crianças, para jovens, para pessoas de todas as idades, pretas, que sonham ter um futuro melhor, que acham que às vezes não vão conseguir. Fala o que você tem para falar para elas. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de ponderar é acredite em você mesma. Porque é muito importante essa autoconfiança vir de dentro, sabe? De ser a sua maior motivação. E se apegue em coisas boas, não deixem as coisas ruins que acontecerem no seu dia, que vão acontecer, te paralisarem, porque isso não pode ser maior que o seu propósito. Se você tem alguma fé, siga a sua fé, se apoie nela também, porque nos momentos de dificuldade vai ser o seu refúgio, vai ser pro lugar que você vai correr. E entender que você não está sozinho, que na sua jornada vão existir pessoas que você vai poder contar nos momentos de maior dificuldade e você tem que ter uma rede de apoio bem estruturada, procure ajuda quando necessário, não deixe as coisas ficarem pior, assim, se atente aos sinais, aos sintomas. E é isso, nunca desistam, porque desistir é a única regra, não pode desistir. Exatamente, é a única regra, não pode desistir, gente. Para, descansa, né, Alessa? Depois volta se for preciso. Recupera o fôlego, dá um tempo e depois vai. Chora se tiver que chorar, chora um pouquinho, depois enxuga as lágrimas e segue de novo, né? Eu acho que você, pra mim, é uma inspiração muito grande mesmo, Alessa, de verdade. Eu queria, se as minhas filhas forem um pouquinho, né, tiverem um pouquinho da sua, seu carisma, da sua determinação, sabe, o seu jeitinho, se as minhas filhas, né, tiverem isso, eu já tô feliz demais, sabe, assim, a educação que eu quero dar para as minhas filhas é a educação que você tem, eu acho que isso é maravilhoso, realmente você me admira muito e eu quero parabenizar sua mãe, Dona Maria Helena, que eu vou falar da Dona Maria Helena, que deu uma educação muito incrível para a Alessa,
realmente tá ali todo dia, te acompanhando, com você, sabe? A gente tá de fora, assim, a gente percebe esse amor todo e esse carinho mesmo que ela tem com você, pela sua irmã, sabe? E isso faz diferença, né? Eu acho que a educação que ela te deu, com certeza faz muito parte de tudo que você é hoje em dia, né? E quero falar com a dona Marilena, parabéns, tá? Parabéns, me inspiro em você também. E é isso, Alessa. Só mais uma pergunta, assim. Hoje em dia, quando você sente que aquilo tá voltando, assim, você faz alguma coisa, você tem alguma coisa, alguma dica mesmo pra dar? Se você estiver sentindo aqueles sintomas de tristeza de novo. Entendi. Então, toda vez que tem alguma insegurança, algum medo, alguma questão que a gente percebe que vai começar a atingir a gente de uma maneira desproporcional, a primeira coisa que a gente tem que fazer é respirar fundo, dar uma pausa, sabe? Não faz mal a gente sentir que precisa de um tempo pra gente, e eu faço muito isso. Eu sei reconhecer os meus limites. Uhum. Hoje em dia eu reconheço os limites e se atentar aos sinais também, né? Saber que ninguém tá imune de passar por isso. Igual eu falei, é uma doença, uma condição que não tem cara. Pode atingir todo mundo e pode voltar. A mesma pessoa pode passar 2 vezes por essa situação. Então, é reconhecer, é saber pedir ajuda, é reconhecer os sintomas, reconhecer os sinais e sempre procurar, assim, internalizar tudo, internalizar as coisas boas. E agora que você está dentro da saúde, você consegue trazer isso de melhorias para a sua saúde mental? Como é que é? Você consegue... Seus amigos também te ajudam? Você tendo, assim, falando assim, você tendo conhecimento sobre tudo que você já viveu, né? Porque acaba que você está muito ali na área da saúde. Isso te ajuda? Ajuda muito. Estudar sobre saúde mental é uma coisa, assim, que até dá um gás, reforça porque eu tô aqui. Eu adoro particularmente, assim, é muito bom. E hoje em dia, por conta de ter sido aprovada e tudo mais, eu recebo muitas mensagens de pessoas querendo saber como que fazem para conseguir ter uma bolsa. Exatamente. E a primeira coisa que eu falo com essas meninas que querem tentar é para cuidar da saúde mental. Eu consigo fazer essa abordagem primeiro, antes de falar, você realmente quer isso? Cuida da sua saúde mental, cuida de você. Mas eu adoro ajudar, assim, eu sempre falo como que eu fiz, o que foi diferente pra mim, o que eu fiz na minha rotina, como que foi os meus estudos para poder conseguir passar. E eu sempre faço essa abordagem de saúde mental porque eu não tive isso. E eu acho que se alguém tivesse vindo até mim e feito isso, teria sido diferente. Mas Deus tem um propósito para tudo. E só de você poder contar a sua história hoje pra gente e ajudar outras pessoas com a representatividade em vários sentidos, na medicina, como mulher negra à frente, né, de várias coisas, pelas histórias que você já passou, pelo que você já viveu. Então é um conteúdo, assim, realmente, Alessa, você tem muita coisa para falar para as pessoas. Não é só uma medicina, não é só... Você é muito além, entendeu? E eu acho que você pode usar da sua história justamente para poder ajudar muita gente. E mudar, não só ajudar, mudar a vida de outras pessoas. Pensa quantas vidas você pode mudar com a sua fala. Entendeu? Olha quantas crianças que podem estar te assistindo hoje, você pode mudar a vida delas. Então, é por isso que eu falo, gente. Eu tava doida pra trazer a Alessa aqui já tem um tempo. E eu sabia que ia ser muito especial, sabe? Porque ela realmente, a voz dela é muito importante para a nossa sociedade hoje. Talvez até se destaque muito mais do que qualquer outra pessoa que, você conseguiu passar, eu acho isso muito, muito justo. Mas você conseguiu passar em meio a várias dificuldades, sabe? A um universo, assim, que você teve que realmente acreditar muito em você, né? Vamos dizer assim. Sim, mas, gente, é Deus. Deus, ele tem um propósito na nossa vida muito grande, na vida de cada um de nós. E, gente, se não fosse ele, assim, nada disso seria possível. Então eu falo muito para as pessoas hoje para cuidarem de si, da sua saúde mental e se apoiarem na sua própria fé. E o que você quer ser? Você já tem, assim, qual especialidade? Já tem alguma... Não. Não tem!
cabeça. Porque todo dia no estágio é uma coisa nova. Eu fico assim, ai. Mas você já começou a fazer estágio, como é que tá? Assim, você já... Sim, eu comecei a fazer estágio. Eu faço na cirurgia pediátrica atualmente e faço na medicina vascular. Aí eu fico cada vez mais apaixonada, assim, por tudo. Ai, meu Deus! Aí eu fico assim, ai, será? Teremos uma doutora Alessa em breve, gente, atendendo vocês. Em breve ela volta aqui também para contar um pouquinho mais, né, das suas experiências. Ai, será um prazer. Eu acho que vai ser muito bom. E Alessa, mais uma vez, muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Te abraçar, obrigada. Eu sou sua fã mesmo. Sou sua fã. Eu vejo muita coisa boa na sua vida, assim, eu consigo imaginar, sabe? E Deus tem um futuro incrível pra você. Não é a primeira vez que eu te falo isso, já te falei isso várias e várias vezes. Então, não esquece disso, por favor. Saiba que você é muito cuidado por Deus. E estamos aqui torcendo muito. Acho que agora muita gente vai torcer por você também. Vai acompanhar a sua trajetória, vai acompanhar essa jornada na medicina. E espero que vocês tenham gostado, gente. Seu Instagram é aberto? Aqui. Meu Instagram é aberto. Qual que é o seu Instagram? Fala o seu Instagram pro pessoal te seguir. Ah, eu não sei meu arroba de Eu vou deixar aqui, gente. Eu vou deixar aqui, eu também não sei de como, mas eu vou deixar aqui pra vocês seguirem ela no Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida, né? A respeito do vestibular. Vai ajudar. Ou qualquer outra dúvida, pode entrar em contato com a Alessa, gente. A Alessa é muito fofa, vocês viram, né? É uma pessoa maravilhosa, gente. Nossa, eu adoro de paixão. Alessa, muito obrigada por ter topado participar, por ter topado contar essa história pra gente. Te agradeço muito. E é isso, gente. Obrigada pra quem chegou até aqui. Não se esquece, se esse conteúdo foi útil pra você, não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque ajuda muito a gente. Estamos começando. E é isso. Curtir o vídeo, compartilhar. Compartilha com os amigos, com todo mundo que precisa assistir, tá? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchauzinho.